Olá, meus amigos, estamos aqui de volta para mais um estudo da lição. Nós estamos agora aqui na lição de segunda-feira, onde vai começar a esquentar agora, hein, Luan? Agora começa a questão para nós aqui, fundamental da lição, e nós queremos aqui discutir, debater, ver, porque tem muitas pessoas que confundem essa parábola. Então nós vamos estudar aqui a lição de segunda, aparência exterior. E para isso nós vamos dar a introdução na parábola do rico e o Lázaro. É isso aí, minha gente, é sobre esse assunto que vamos conversar nessa semana, é essa parábola do rico e o Lázaro. Muitos judeus, meu amigo, na época, a gente até pode perceber em algumas histórias que Jesus contou, que eles meio que acreditavam que a riqueza e a saúde, elas estavam meio que correlacionadas. E gostaria de estar perguntando para você como que Jesus, ele desafiou esses desafios. Tá. É interessante, Luan, que não só os judeus eles têm esse pensamento, mas esse pensamento vem até hoje. Sim. Até hoje. Se a gente pegar as histórias passadas da Bíblia, citar um exemplo aqui, né? No caso de Jó. No caso de Jó, quando ele teve todas as enfermidades, quando ele perdeu a sua casa, perdeu seus filhos, perdeu a sua riqueza, perdeu tudo, o que as pessoas falavam para ele? Falavam assim, o que você fez? Você fez alguma coisa contra Deus, você tem algum pecado, você tem alguma coisa que está fazendo com que você esteja dessa forma, esteja nessa situação. Então, para eles imaginavam se a pessoa era muito rica, era porque Deus abençoava. E se a pessoa era amaldiçoada ou tinha algum tipo de doença, era porque Deus também tinha dado para ele punido ele. Então esse conceito vem até hoje. E até hoje as pessoas costumam falar assim: eu tô bem, Deus me deu. Eu tô mal também, foi de Deus. Tudo o que acontece na vida, principalmente as coisas ruins, as pessoas atribuem a Deus. E naquela época os judeus, eles tinham esse pensamento de que se a pessoa era muito rica é porque Deus deu também para ela. Se a pessoa era muito pobre, é porque ela merecia aquilo tudo que ela estava passando. E na parábola do rico e o Lázaro, Jesus ensina para eles que as coisas não funcionam dessa forma. As coisas não funcionam dessa forma. Até no caso de Jó, quando nós vemos a história de Jó, nós vemos lá que eles, logicamente ali na história, eles não estavam vendo o que estava acontecendo, o que Satanás fez com Jó para aquilo ir acontecer, mas eles atribuíam isso a uma situação que Deus colocou. E Deus não traz o mal, Deus não traz a desgraça, Deus não traz a morte, Deus não colocou tudo ali. Deus permitiu que aquilo ali acontecesse. E no caso aqui da parábola do rico e o Lázaro, os judeus da época eles tinham esse pensamento mesmo, de que a pessoa era muito rica, Deus é que tinha dado, e a pessoa que era pobre, Deus tinha dado também. E Jesus contou uma parábola, né? Essa parábola do rico e Lázaro. E dentro dessa parábola, as pessoas hoje em dia, elas não entendem, Luan. Elas não entendem, elas levaram para um outro ensinamento. Jesus estava falando sobre riquezas, né? Sobre tesouros aqui na terra. Eles não estavam falando sobre vida após a morte. Em momento nenhum. Em nenhum momento ele falou vida após a morte. Mas as pessoas hoje elas usam essa parábola para falar que existe vida após a morte, que existe inferno, existe as pessoas ficam queimando, né? Existe as pessoas contato, a pessoa morreu, lógico, logo ela está ali convivendo com outras pessoas. Isso é um ensinamento totalmente bíblico. Se isso fosse verdade, a Bíblia estaria se contradizendo, porque a Bíblia toda fala sobre a questão dos mortos. Então essa parábola, Jesus, a gente precisa entender realmente o que é uma parábola. Parábola nada mais, nada menos do que uma ilustração. Uma historinha, né? Uma historinha. Jesus não quis dizer aquilo que ele estava falando. Ali não é literal. A gente pode até discutir a questão de ser literal ou não. É literal ou não, né? E a gente, quando olha o texto bíblico, o texto mesmo menciona que ali não pode ser literal. Se você pegar o estudo aí da parábola, a gente vai ver que dessa parábola não tem como ser literal. Uma das cenas dessa parábola, eu sei que aqui o tempo é muito curto, onde que o rico está,
ele conversa com Abraão. Com Abraão, lado, no seio de Abraão, conversa com o pobre, né? Com o mendigo. E isso assim, como pode? Um tá no céu, um tá no inferno, no Hades, né? Queimando lá, conversar. Sendo que no próprio texto ali menciona que existe um abismo. Que existe um abismo entre os dois. Como é um abismo? Como pode ser um abismo e as pessoas estarem conversando? Não tem como ter um abismo e as pessoas estarem conversando, né? Então, assim, e outras questões também, que Abraão ali, aparece Abraão na parábola e Abraão já estava sepultado, morto, aguardando a ressurreição. Eu ia até pedi para você ler, Luan, Manda. Os versículos bíblicos aí pra gente, Salmo 115, 17, para provar que não existe vida após a morte, né? A morte, para nós, é simplesmente um sono, morreu, acabou. Então essa parábola aí é simplesmente para ilustrar. Jesus queria mostrar uma verdade para eles. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Olha lá, isso já é uma verdade. Então, se a parábola fosse literal, ela estaria contradizendo a Bíblia, né? E Salmo 146, versículo 4. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Neste mesmo dia acabam todos os seus planos. Então, assim, não tem conversa depois. Morreu, acabou, segundo a Bíblia nos ensina, né? Então, esse é um ensinamento que as pessoas que acreditam em vida após a morte, em imortalidade da alma, elas usam para querer colocar essa verdade. Mas a gente vê que pela palavra de Deus, pela Bíblia, isso não é uma verdade. Isso aí é um conceito que as pessoas passaram de séculos em séculos para mostrar que existe vida após a morte. A gente crê na palavra de Deus que não existe vida após a morte. É isso mesmo, gente. E a gente vai, então, dar novamente uma pincelada nesse assunto no vídeo de amanhã. Mas eu gostaria de estar perguntando para você, meu amigo, o que essa parábola nos revela sobre as aparências nesta vida terrena. Então, Jesus quis ensinar para nós ali uma lição muito grande, né? Porque ali naquela parábola ele menciona o rico. Esse rico, ele vivia no luxo, vivia na riqueza, e quando ele morre, ele vai para o inferno, vamos dizer assim, né? Ele vai pro inferno, né? E o mendigo que vivia ali as traças, a margem da sociedade, quando ele morreu, os dois morreram, né? Um foi para o céu, um foi para o inferno. Então, assim, quando nós olhamos aqui que Jesus quis mostrar para as pessoas e para aqueles que estavam ali olhando. Na verdade, quando Jesus estava falando, ele estava falando mais para os fariseus, que levavam muito em consideração a riqueza. Então, assim, adiantou toda o homem vivia o seu luxo e não ajudar as pessoas, vivia de aparência, todo mundo achava que ele era a pessoa mais importante por ter riquezas e tudo mais, mas quando ele acaba morrendo, ele acaba ficando, vamos dizer assim, sem nada, né? Então, assim, essa parábola quer nos dizer o quê? Que o que nós devemos fazer em vida. Só existe um tempo de vida, que é esse. Depois que morreu, não tem mais o que a gente fazer. Tanto é que o texto termina, quando nós vamos para o texto lá do final, nós podemos ver que Jesus mostra isso, que esse é o tempo que nós devemos ajudar as pessoas. Tanto é que lá na parábola, qual é a briga dos dois? Ele queria que ressuscitasse ele, que ele voltasse para avisar os seus irmãos para fazer alguma coisa para Deus, para ajudar, porque eles estavam no inferno e ele queria mostrar assim, ó, vocês precisam viver uma vida de serviço para que vocês não venham para o mesmo lugar que eu. Aí Jesus falou assim, ó, não precisa você voltar, existem os profetas já falaram. Se as pessoas não estão ouvindo os profetas, vão ouvir alguém que vai voltar. E no final do texto Jesus fala assim, que a única forma das pessoas voltarem à vida novamente é através do quê? Da ressurreição. Não existe outra forma das pessoas voltarem a essa vida, é através da ressurreição. É isso aí, minha gente. Então, nós, durante esse dia, conversamos um pouquinho sobre essa parábola. E então, vamos fazer uma oração para finalizar o vídeo de hoje.
Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque conversamos aqui sobre essa parábola, que o Senhor nos ajude a interpretá-la de forma direitinho, que possamos aprender mais sobre a Tua palavra no dia de amanhã. Isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Até amanhã, meu amigo, tudo certinho? Até amanhã. Amanhã nós estamos aqui de volta.